Fala galera, tudo bem? Trazendo para vocês um novo vídeo para a série Explorando Fintechs. E hoje eu trago para vocês mais uma plataforma que ajuda muito os investidores. E a gente está vendo, por conta da Selic em baixa, e até por conta de um movimento de educação financeira, as pessoas buscando novas formas de investir. Que apesar até dessa mudança, o principal investimento ainda dos brasileiros é a caderneta de poupança. Só que a caderneta de poupança, além de ser um investimento super conservador, com essa taxa Selic mais baixa, vários meses acaba tendo uma rentabilidade real negativa. O que significa não que a pessoa perdeu dinheiro, mas que a pessoa perdeu da inflação. Ou seja, no final das contas, o dinheiro da pessoa acabou se enfraquecendo. A pessoa perdeu o poder de compra. Então, com esse novo cenário que a gente vê hoje, é muito comum a gente ver os investimentos mais tradicionais de renda fixa estarem perdendo um pouco de força. Não significa que eu preciso sair 100% da renda fixa e para a renda variável, até por conta do risco que a gente sabe que existe nisso, aquela tal da relação risco-retorno. Mas para as pessoas que estão tendo uma boa educação financeira, estão buscando isso, estão buscando ajuda e estão se planejando, é possível buscar ter maiores retornos num determinado prazo na renda variável. Mas ao contrário da renda fixa, aquela ideia, né, da matemática financeira, você aplica um valor inicial, uma taxa de juros por um período de tempo, lá no resgate você pega o seu dinheiro de volta aplicado, mais os juros. Então os juros acaba sendo como se fosse um aluguel pelo dinheiro que a pessoa investiu. Na renda variável, como o próprio nome já diz, não é assim que as coisas funcionam. A renda variável vai muito pelo mercado. Então, de um lado, a gente acaba tendo as pessoas comprando, outras pessoas vendendo. Então, vai de acordo com o preço, pela precificação que a ação, o fundo imobiliário está tendo. Então, na renda variável, você pode comprar uma ação a 100 hoje e no mês que vem vender a 200 com um ganho espetacular, ou você pode comprar 100 e quando você for vender no outro mês, pode estar 80, então você perdeu dinheiro. Então, por isso é importante você trabalhar com estratégia, com educação financeira, fazer análises e ter também a diversificação. E então, para ajudar nessa questão das estratégias, das análises, existem então essas plataformas bem focadas em renda variável. Eu já trouxe algumas opções de plataformas que ajudam o investidor no mercado de ações e hoje eu trago uma opção de plataforma que ajuda as pessoas no mercado de fundo imobiliário. Lembrando que o fundo imobiliário, assim como as ações, são ativos que são negociados na bolsa de valores. E o fundo imobiliário, como o nome já diz, ele acaba tendo direta ou indiretamente imóveis. Então a gente vai ver que tem os fundos de tijolo, que são os fundos que têm imóveis por trás, tem shopping, tem hotel, tem hospital, tem laje corporativa. A gente tem fundos de fundos, que são fundos imobiliários que investem em outros fundos imobiliários, investem nas cotas de outros fundos. E a gente tem também os fundos de papel, que são relacionados a recebíveis imobiliários. E os fundos, então, como a gente está falando de grandes imóveis complexos, a gente negocia cotas deles. Então, você não vai lá e compra um shopping, você compra uma cota desse shopping e aí você acaba tendo a questão de qual fundo imobiliário que eu compro. Aquela mesma ideia das ações, o que eu analiso, o que eu olho, como que eu faço essa compra. Então, essa plataforma chamada Funds Explorer ajuda muito nisso, nessa comparação dos indicadores, das cotações, da estratégia que tem cada um dos fundos imobiliários. Ela é uma plataforma que tem uma parte gratuita, principalmente na parte de conteúdo, você pode aproveitar e aprender muito sobre esse mercado aqui, e você também pode assinar, tendo algumas funções extras, são bem interessantes também para o investidor que já investe em fundos imobiliários ou alguém que esteja querendo começar a investir nesse meio. Então, olhando aqui primeiro a página inicial, já aqui na versão eu estou logado aqui numa conta, vou mostrar para vocês a conta completa, depois eu até mostro quanto custa a assinatura, ou como eu falei para vocês, dá para usar vários recursos, principalmente esses recursos aqui na versão gratuita. Mas então, já na página inicial, a gente tem uma busca pelos fundos. Os fundos imobiliários, como eu falei para vocês, a boa parte deles são negociados em bolsa de valores, e assim como as ações, eles são negociados com códigos. Esses códigos são 4 letras e um número.
No caso dos fundos imobiliários, vamos pegar aqui algum de exemplo, eu só cliquei em cima pegando, por exemplo, o PQDP11, que é um fundo imobiliário do Shopping Parque Dom Pedro, que fica em Campinas. Então você pode buscar pelo código, caso você já lembre, ou putz, eu não lembro o código, mas eu queria saber qual que é o fundo imobiliário. Então a gente tem aqui, ó, fundo imobiliário Parque Dom Pedro Shopping. Clicando nessa busca e selecionando esse fundo, a gente vai ver a página com as informações dele. Lembrando que, já que fundos imobiliários são negociados em bolsa de valores, para comprá-los ou vendê-los, você precisa ir na sua conta da sua corretora e acessar o home broker, solicitando a compra ou a venda na quantidade e no preço desejado. Então aqui o código do fundo, o nome dele. Aqui reparem que é um fundo que ele tem uma cota de 3.980. Essa cota, comparado com cotas de outros fundos, é uma cota um pouco mais cara. A gente até pode olhar depois, boa parte dos fundos tem cotas de 100, 120, 150, 200, 250 reais. Então, como o valor dessa cota é mais alto, isso também às vezes acaba interferindo muito na liquidez. O que é liquidez? A quantidade de negociações que esse ativo teve. Então, no caso, por exemplo, de hoje, foram 47 negociações. Fundo imobiliário, então, acaba muitas vezes tendo um imóvel por trás. Então, justamente por ter um imóvel por trás, você não é proprietário do imóvel todo, mas você acaba tendo participação em um percentual dele. E quando esse imóvel recebe um aluguel, você acaba, então, recebendo esse proporcional ao seu aluguel, que acaba sendo o rendimento, os dividendos que a gente vai ver. Então, aqui, por exemplo, do último mês, o último rendimento desse fundo foi de 15,84. Isso representa um percentual chamado dividend yield, que é do dividendo em relação à cota, quanto que ele paga. Então, desse último dividendo, a gente tem esse valor de 0,41%. Temos aqui o patrimônio líquido, o valor patrimonial. Então, o valor patrimonial é o valor pelo qual o imóvel realmente vale. Então, ele está valendo, uma cota dele está valendo R$ 3.377,77. Mas está sendo negociada a 3.980. A divisão desse preço pelo valor patrimonial forma mais um indicador, o P sobre VP. Então, que acaba representando o preço negociado, acaba estando quão proporcional ao valor efetivo do imóvel. Então, por exemplo, se o valor fosse 1, significa que o preço que ele está sendo negociado é exatamente igual ao preço que ele vale. No caso aqui, a gente vê que ele é um pouco acima. Então, esse é um indicador que vale a pena, junto com outros indicadores, analisar para ver se vale a pena comprar ou não um imóvel. É sempre interessante ter esse indicador próximo do 1. Então, aqui, por exemplo, a gente está com uma faixa bacana. A gente vai ver que tem alguns casos de alguns fundos imobiliários que estão lá 12, 13 ou 0,1, 0,2. Se eu olhar esse indicador sozinho, pode ser uma luz vermelha que eu tenho. Mas daí eu olho outros indicadores para ver o que isso representa. Mas eu posso trabalhar então com essa ideia de tentar pegar algo próximo a esse 1. A rentabilidade no mês, vendo aqui, pô, bacana, subiu 16,89%. Mas como é renda variável, pode ter subido isso nesse mês, mas no mês que vem pode despencar 18%. Então é sempre importante ter essa visão aqui. Na descrição a gente vai ter um pouquinho o que é esse fundo, quem compõe ele, quais são as taxas, onde que ele investe, quem administra. Então aqui várias informações sobre ele. Aqui a gente vai ter um gráfico da cotação, então é um gráfico que você pode ver de 30 dias, de 6 meses, de 12 meses e um período máximo, desde quando ele começou a ser negociado na bolsa. Então, ele, por exemplo, começou com a cota de 1.000 no dia 18/12 de 2009. Essa cota de 1.000, nesses últimos dias, vale algo em torno de 3.990. Então, se a pessoa manteve esse investimento até hoje, ela pode vender hoje por esse preço. Agora, se no meio do caminho ela resolveu vender, ela pode ter vendido, por exemplo, em 2013 por 1.640, teve então um ganho, ou ela pode ter vendido por 1.243 em fevereiro. Então, aqui no caso, a gente vê que em nenhum momento ele ficou abaixo do valor inicial, né? O que é também algo bem positivo. Mas existem
vários outros fundos que vocês vão ver que isso pode acontecer justamente por ser renda variável. Então, reparem que a cotação dele sobe, mas também desce em vários momentos. Isso representa a renda variável. Então, ele teve momentos mais frios, muito em função da crise econômica que a gente teve. A gente teve uma retomada econômica e deu uma esfriada, aquela época de greve dos caminhoneiros, ano eleitoral, aí voltou a subir, caiu de novo e agora está numa engrenagem ascendente de novo. Aqui mais algumas informações sobre ele, quem administra, o CNPJ, tudo, dados gerais e os dividendos. Então, do último mês, o dividendo, então, quanto pingou na conta da pessoa que tinha uma cota, foi 15,83. A pessoa tem duas cotas, 2 vezes esse valor, e por aí vai. Que representa 0,4% lá do valor da cota. O acumulado de 3 meses, o acumulado de 6 meses, acumulado de 12 e desde a abertura do capital. Então aqui a gente vê, por exemplo, que aquela pessoa que comprou lá 1.000 no começo, manteve o fundo até hoje, tem esse fundo avaliado, valendo no mercado agora 3.990, o que representa um ganho, fora o que entrou na conta como dividendo, que foi esses, para cada cota, esses 1.257 acumulados. O percentual da cota, que acabou entrando aqui embaixo, ó, como que se comportou, e o valor financeiro dela. Então, no momento de crise sentiu um pouco mais, está voltando a crescer. E aqui uma simulação. Então, se você pegasse 50 mil, aplicasse na poupança, em 12 meses, você resgataria 52.282,40 nos últimos 12 meses. No fundo, os 50 mil, nesse mesmo prazo, você viraria, vamos dizer assim, né? Seria o rendimento total da aplicação, mais o que veio, total de 68.918, montante final. Então você tem essa visão, comparando quanto que foi o fundo em relação à poupança, o valor patrimonial dele. Você pode ver no mapa onde esse imóvel fica, então aqui é o Shopping Dom Pedro em Campinas. Se fossem vários imóveis, porque alguns fundos imobiliários são compostos por mais de um imóvel, mais de um shopping, mais de uma laje comercial. Então, aparecer aqui nesse gráfico de pizza. Como esse daqui, o único imóvel, é o Shopping Dom Pedro, então 100% dele é esse Shopping Dom Pedro que está representado aqui. Fica em São Paulo, 127 mil metros quadrados. Outro indicador muito importante é o de vacância, que representa quanto do imóvel não está alugado, não está ocupado. Então, reparem que ele tem um indicador de vacância baixo e que diminuiu nesses últimos tempos, né? Então, algo bem positivo também. E você tem aqui os comunicados que quem já investe costuma receber por correspondência e você também consegue consultar por aqui. E também no próprio site do fundo você também encontraria isso. Bacana que já está centralizado aqui. Gostaria de comparar esse fundo de um shopping com o fundo de outro shopping. Então aqui a própria plataforma já traz alguns fundos relacionados. Então, isso ajuda bastante. Aqui tem uma discussão deles. Então fica uma página do fundo. Aí você tem também, você pode consultar, ao invés de pesquisar lá pelo nome, você pode ver uma listagem deles em ordem alfabética, ou você pode também trabalhar com um ranking, filtrando pelo indicador, filtrando pela cotação, pelo rendimento. Então você tem também essa ajuda, essa análise e comparação dos fundos. Que esse ranking mostrar para vocês, você vai ter, você pode filtrar pelos setores. Aqui a gente tem shopping, títulos e valores imobiliários, outros, lajes corporativas, logística, hotel, hospital, residencial e híbrido. E você pode escolher o que esse ranking mostra. Então você pode escolher dividendos, você pode escolher o preço atual, liquidez, o valor patrimonial, pode escolher rentabilidade, vacância. Então você tem essa opção aqui. Quero olhar qual que tem a maior liquidez diária. Então, filtrando esse daqui. Qual que tem a menor liquidez diária? Então, no caso, hoje, esse daqui, não foi negociado hoje. Eu quero ver o que tem o maior preço atual. Então, 3.980, justamente aquele Dom Pedro que a gente viu. Mas reparem aqui descendo, vão ter vários nessa faixa dos 200, 100 reais.
Então, um ranking que ajuda nisso. Além do ranking, você pode também criar uma listagem para ver os rendimentos, um aluguel que esses fundos estão pagando, com um calendário mostrando isso. Pode criar os filtros. E aí você vai ter aqui, ó, então, data de pagamento. No dia 15 tem esses dois. No dia 13 tem esse daqui. Então você consegue ir vendo, constar fundo ou listar alguns deles. Você tem também a listagem dos comunicados gerais. A gente viu que na página do fundo já tem isso. Você também pode filtrar por aqui. E aqui você vai ter algumas ferramentas para quem tiver a conta assinatura aqui da plataforma. Então você pode montar uma carteira. Eu quero montar uma carteira. Ou uma carteira que eu já tenho, só que eu tenho fundos em várias corretoras, eu queria listar e centralizar todos eles. Ou uma carteira que eu estou querendo monitorar para depois comprar. Então eu posso pôr, vamos pôr até aqui embaixo em código. Vamos pôr esse primeiro, compra, eu comprei um dele, vou pôr um preço qualquer, não sei quanto está valendo, vamos dizer que esse está valendo R$100. Eu tive 5 centavos de taxa nessa operação e eu comprei no dia, vamos por dia 2 de janeiro. Adiciono a operação. Então ele aparece aqui, eu vou adicionando tudo e vou tendo a minha carteira. Por exemplo, essa carteira chamada de exemplo. Salvo a carteira. Então, para quem tiver o usuário aqui da plataforma, você pode ter essa carteira sua salva e você vai acompanhando como ela está rendendo, o que está acontecendo, né? Então aqui mostrando, né? Em metros quadrados quanto que eu tenho, valor total aplicado em carteira, tipo de fundo, segmento, a valorização. Então eu coloquei que eu comprei a 105 e o preço total é 108,50. Então tem essa informação. E vou podendo adicionar os ativos que eu for comprando. Outra ferramenta legal também, eu gosto muito nisso, é a questão dos estudos. Então, estou com dinheiro, estou querendo escolher alguns fundos imobiliários. O que eu analiso? Então, você pode criar estudos, ou você pode até já aproveitar alguns que estão feitos. Então, primeiro eu quero estudar dos fundos imobiliários que pagam bons dividendos. Então, aqui tem 7 indicadores dos dividendos que ajudam você a analisar o que comprar. Então, aqui. E é legal que é uma tabela que você pode exportar também para Excel, mas aqui ele mostra como que está os fundos em relação a dividendos. Quero ver em relação a dividendo acumulado 12 meses. Então ele deixa mais enxuto aquela tabelinha e tem essa visão gráfica, né, do que paga menos dividendo até o que paga mais nesse acumulado de 12 meses. Ferramenta muito legal também é você quer ver a opinião de outros usuários, outros investidores em relação aos fundos. Então aqui na plataforma vai ser o chamado placar de fundos imobiliários. Então aqui você pode ir avaliando os fundos. Então, por exemplo, dos fundos de tijolo, o HGLG é o que está com a melhor média, 4,6. O que é essa média de 4,6? Você clica nele, ele vai mostrar. 4,6 é uma média da opinião do usuário em relação à localização, qualidade da gestão, qualidade dos imóveis, qualidade dos inquilinos e diversificação. E você, sendo usuário da plataforma, você pode dar a nota para contribuir para a média. Você pode ver também o mapa dos fundos imobiliários. Então, na página do fundo, a gente viu que já dá para ver onde ele fica localizado. Mas você também pode navegar por um mapa dinâmico. Quero ver na região tal o que tem. Então, ele vai mostrando quais são os imóveis e qual é o fundo que tem esse imóvel em carteira. Na área do assinante, como eu falei para vocês, o assinante ele acaba pagando para usar a plataforma, mas justamente por isso ele tem recursos a mais. Alguns desses recursos são carteiras que especialistas fazem de recomendação. Ele monta uma carteira recomendada e ele monitora essa carteira, a rentabilidade do índice de fundos imobiliários, que é o IFIX, em relação à carteira. Então, como ele está se comportando,
os fundos que compõem, os segmentos deles, ó, então aqui é a carteira dele, ó, recomendação compra, guardar, e você acessa o relatório dele explicando no determinado mês como o que aconteceu com a carteira, se ele trocou alguma coisa, comprou mais, vendeu. Então aqui só para ilustrar para vocês o que seria uma carteira. A carteira número 16, a carteira tem como a lista responsável um dos principais especialistas em fundos imobiliários aqui no Brasil, o Jacinto Neto, tem a certificação CNPI, aqui a carteira e ele mostrando o acompanhamento, como que faz, quanto está em cada ativo. Aqui você pode se debruçar e complementar a sua análise. É uma análise de um especialista, mas que a sua análise também contribui para isso. Você pode agregar isso na sua análise. Tem também como a gente viu, o conteúdo é 100% grátis na plataforma. Então, você tem dúvidas sobre fundos imobiliários, tudo você pode consultar e baixar materiais, como é o caso desse e-book aqui, um e-book grátis. Então, aqui dando essa passada geral pela plataforma, só para encerrar, mostrando então, na versão gratuita, você vai ter aquele acesso àquela página inicial. Então, que a gente viu a listagem, consultar os fundos, o ranking, toda aquela parte de ferramentas, você já vai ter na versão paga, que é o que ele chama, né, na assinatura. Essa assinatura, você tem a partir de R$ 15,90 por mês. O que você tem acesso nela? Aquela carteira recomendada que a gente viu, o boletim semanal de fatos relevantes, você tem um radar dos fundos, acompanhamento de novos fundos captando dinheiro, novas emissões, e um grupo de Telegram. Você tem aquela visão diária do assinante, aquele dashboard, que você pode montar sua carteira, ver o histórico, observar desempenho. Então, no plano anual, você paga você pode pagar em até 12 vezes para assinar por um ano, R$ 15,90 por mês. Ou você pode fazer um plano mensal, que vai renovando todo mês automaticamente, R$ 29,90 por mês. E aqui algumas dúvidas da plataforma. Mas, então aqui o Fundos Explorer é uma plataforma que vocês viram, tem um visual bem bacana, tem um lado de educação financeira bem forte e ajuda muito a quem quer ter essa diversificação, quer fazer bons investimentos. Então, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, só deixar aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos.